Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Nossa gente de hoje vai discutir um problema que está ficando corriqueiro aqui em Goiânia, na nossa capital, né? O caos provocado pelas chuvas. Todos os anos, durante o período chuvoso, é a mesma coisa: alagamento, buracos e vários outros transtornos. Por que Goiânia não consegue se preparar para receber as chuvas? E a tendência é que elas diminuem cada vez mais a partir de agora. Mas em outubro as chuvas vão estar de volta. A gente sabe aqui, né? Não tem jeito. Para tratar desse assunto, eu estou recebendo o arquiteto e urbanista Marcos Arimateia e o coordenador técnico da Defesa Civil Municipal, Sidiclei Santana. E também recebo a diretora do Departamento do Plano Diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Maria Helena Antunes. São os meus convidados de hoje. Em um minuto eu já volto para conversar com eles. Todos os anos a capital sofre com as consequências das fortes chuvas, alagamento, danos à moradia em áreas de risco e ainda buraqueira para tudo quanto é lado. Alguns desses são os principais problemas. Veja nessa matéria. Há 2 anos, esta mulher morava com o esposo e os 2 filhos nos fundos do lote da sogra, no setor Cidade Jardim, já às margens do córrego Cascavel. Ela só não esperava que um dos temporais que caiu sobre Goiânia em dezembro do ano passado fosse arrastar parte de sua casa. Quando meu marido chegou, eu não sabia o nível da água que estava, né? Aí ele abriu a janela do quarto e falou assim: Bruna, o nível da água está muito alto. Aí eu fiquei com medo, peguei minha criança, né? Saí, fui lá para casa da minha sogra. No tempo que eu cheguei lá, que eu sentei lá, a minha casa caiu. Além de perder a casa, que foi interditada pela Defesa Civil, Bruna perdeu móveis, documentos e dinheiro, prejuízo que ela calcula passar dos R$50 mil. A gente perdeu guarda-roupa, calçado, até dinheiro, documento que estava dentro do guarda-roupa. Perdeu muita coisa. Fora a casa, né, que está condenada, que foi R$53 mil, né, que foi para levantar. Em situação semelhante à que morava a família de Bruna, a Defesa Civil do Corpo de Bombeiros tem o registro de 337 imóveis, localizados em 17 áreas de risco em Goiânia. Das 17, as que a gente tem a maior preocupação, um risco iminente, seria a Vila Fernandes, Vila Roriz e Vila Maria Luísa, no qual a gente tem uma atenção especial nessas áreas. Sempre que ocorre uma chuva forte, as equipes vão até o local para verificar como é que está a situação. Esta pesquisadora do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG explica que os transtornos do período chuvoso não ocorrem só para quem mora em áreas consideradas impróprias, como as encostas de leitos d'água. Para ela, os maiores danos se concentram em áreas de grande densidade populacional e se referem aos alagamentos. Nós temos uma condição climática que evidencia chuvas bastante intensas em determinados períodos. Associado a esses processos, né, que é um processo natural, que é um processo da atmosfera, nós temos também uma condição de crescimento de uma cidade, sem levar em consideração esse elemento do meio físico, que é a dinâmica da atmosfera. Para minimizar este tipo de impacto das intempéries da natureza no futuro, Gislane acredita que o poder público e a população em si devem atuar com foco voltado para um objetivo comum. A população também ela pode ser cobrada no sentido de tentar minimizar um pouco esses efeitos das chuvas rápidas e intensas em Goiânia. A força da chuva se mostrou evidente em dezembro de 2013, com a morte de um casal que tentou passar de moto por uma ponte do córrego Botafogo, entre o setor Pedro Ludovico e a Vila Brasília. Fiquem atentos às previsões meteorológicas. Sempre que houver uma previsão de chuvas fortes, né, nessas regiões, que eles saiam de suas casas, vá para casa de amigos e parentes, né, e aguarde a chuva passar. Para esta engenheira do CREA, outro fator que influencia na ocorrência de acidentes com imóveis é a falta de regularização de muitas obras, já que nem todos se preocupam em primeiro buscar as permissões junto ao órgão e a Prefeitura. A Prefeitura, no caso específico aqui de Goiânia, ela já exige que um determinado percentual de uma área, quando dá aprovação e a liberação do habites, tenha como área permeável. O problema é que depois que é emitido o habites, muitas das famílias e proprietárias dessas unidades impermeabilizam todo o solo. Bom, para tratar desse assunto tão importante, eu estou recebendo aqui o Marcos Arimateia, ele que é arquiteto e urbanista e também conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Goiás. Recebo também o Sidiclei Santana, coordenador técnico da Defesa Civil Municipal.
e a Maria Helena Antunes, que é diretora do Departamento Plano Diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Sustentável do município de Goiânia. Eu vou começar aqui com o doutor Marcos Arimateia, fazendo uma pergunta para ele. Goiânia, de um tempo para cá, se tornou uma grande metrópole com problemas de grandes metrópoles, de grandes cidades aí. Enfim, e um dos grandes problemas é a chuva, que quando chove tem vários pontos da cidade com alagamento, com sério transtorno, inclusive no trânsito, enfim. Por quê? O que nós temos aqui em Goiânia, na realidade, é um problema de infraestrutura urbana, tá? Porque apesar de nós termos o centro da cidade, que foi planejado, né? Até mesmo porque na origem de Goiânia, quem fazia tanto o parcelamento como toda a infraestrutura era o próprio Estado. E posteriormente vieram os loteamentos. E pela própria posição geográfica do centro de Goiânia, tá? Estamos já na parte mais baixa de uma certa subbacia, ali do Botafogo, outros loteamentos foram, ao longo dos anos, sendo implantados, mas sem uma visão de macro drenagem. Tá? Então, a drenagem que foi feita, ela foi basicamente feita para atender à demanda do próprio loteamento. Tá? E o que a gente percebe é que, ao longo dos anos, nós estamos tendo uma demanda maior, realmente, de águas, sem dizer que nós temos uma mudança também de comportamento da própria cidade. Porque, se nós observarmos a região do Marista, setor sul, que era a região onde tinham as casas com grandes quintais, onde as pessoas, inclusive, plantavam, né? Hoje estão sendo substituídos por prédios ou estabelecimentos comerciais que grande parte são impermeabilizados. Então, toda essa água, quando vem, que parte dessas águas que penetravam o solo, hoje são lançados nas sarjetas. O senhor usou uma expressão aí que eu achei interessante, macrodrenagem. Que falta isso para a nossa cidade, um planejamento e uma aplicabilidade desse planejamento. O que seria isso, hein? O que seria interessante para Goiânia hoje? Porque nós estamos caminhando, depois eu vou fazer essa pergunta para o Sid Clay, nós estamos caminhando aqui para ter problemas sérios. Quando agora passou na reportagem um casal, até me parece que a mulher era boliviana, alguma coisa assim, que faleceu levado pela enxurrada. Então, já não é o primeiro caso que isso acontece em Goiânia, não é o segundo caso. Então, nós estamos caminhando para isso aqui, né? Para toda vez que tem uma chuva forte, alguém está perdendo a vida. Então, o que seria essa macrodrenagem, o que seria esse planejamento e essa aplicação desse planejamento que precisa ser feito para Goiânia? Olha, até mesmo porque a lei, o Plano Diretor de Goiânia, de 2007, ele já estabelece em um dos seus artigos como uma das prioridades que era para ter sido feito em Goiânia, que é, primeiro, o cadastramento de todo o sistema de drenagem de Goiânia e um plano diretor de drenagem. E que até hoje esse plano diretor não foi elaborado, mesmo tendo uma exigência de governo federal, porque existem recursos, porque hoje o governo federal ele trabalha de uma forma diferenciada com relação aos recursos aos municípios. Que são estabelecidos programas para serem atingidos, principalmente na área da habitação, na área de saneamento, na área de drenagem, onde os recursos agora serão alocados, ou seja, serão repassados aos municípios, apenas aos municípios que tenham um planejamento. E foi estabelecido que, em dezembro de 2008, os municípios brasileiros realizassem os seus planos diretores de drenagem. Como a maioria dos municípios não os realizaram, foi prorrogado, se não me engano, para 2010, depois passou para dezembro de 2014, e nós contamos hoje com menos de 10% dos municípios brasileiros que fizeram o dever de casa com relação à elaboração desse plano diretor. Então, foi prorrogado mais uma vez, agora, segundo o governo federal, é a última prorrogação,
que será até dezembro de 2015. Ou seja, os municípios que não tiverem os seus planos de drenagem não receberão recursos do governo federal para atender a necessidade de infraestrutura do município. Trazendo a Maria Helena, então, para a discussão, como é que está essa elaboração do plano diretor de drenagem aqui para Goiânia? E também, recentemente, falou-se muito isso na Câmara Municipal de Goiânia, até na ida do prefeito Paulo Garcia à casa, de que teria um projeto nesse sentido que chegaria na Câmara. Se você pode trazer essas informações para a gente. Isso. O plano, na verdade, é a lei de drenagem urbana que está na Câmara, já foi elaborada, né? Foram 2 anos e meio de discussões com a comunidade e com a sociedade civil organizada. E então já está na Câmara esse documento, que é a lei, não é o plano de drenagem ainda, é a lei de drenagem urbana. E que na lei... Quais seriam os principais pontos dessa lei? Só para a gente ter uma ideia. Seria, por exemplo, a exigência, um dos principais, eu penso, seria a exigência de se resolver localmente, cada pessoa no seu lote, a ajudar a resolver a questão da drenagem urbana. Então, é repassado, inclusive, também para loteamentos. O loteador ele tem que dar solução com relação à drenagem urbana. Então, seria nesse princípio de você estar conseguindo infiltrar a água e disciplinar essa água quando ela chega nos córregos para evitar os danos ambientais que acontecem com relação a erosões por conta da velocidade que a água chega nos córregos, as erosões e assoreamento dos córregos, dos leitos. Falta participação da sociedade nisso? Não. A sociedade tem feito o papel dela, a população tem feito? Tem feito. Existem os representantes, essa lei de drenagem, ela foi discutida no CONPUR, que é um Conselho de Política Urbana, que acontece dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Sustentável da Prefeitura, e tem representantes dos Conselhos de Engenharia e Arquitetura, do CAL. Mas a senhora está falando aí de instituições que tem uma certa obrigação nesse sentido. Eu estou dizendo assim, a população no modo geral, vou dar um exemplo para a senhora. Sim, a respeito, com relação às audiências públicas que aconteceram. Okay. Aconteceram, se não me engano, 5 audiências públicas, né? E na Câmara Municipal, teve participação. Na Câmara Municipal, Ministério Público e também na OAB. Eu estou falando isso, deixa eu tentar melhorar minha pergunta aqui. Por exemplo, condomínios fechados hoje, em Goiânia, você, quando constrói a sua casa, você tem uma porção de regras. Você tem que ter a área de permeável. Você não pode, se você fazer alguma mudança, você tem que ter aprovação do condomínio e ter uma fiscalização em cima disso aí. Então, quase você não tem notícia de problemas de chuva nesses condomínios fechados, que hoje em Goiânia são verdadeiros setores, né? Bem estruturados, enfim. Por que eu estou perguntando isso? Pegando até o que o nosso professor aqui, o Marcos Arimatea, falou. Se a população não deixar um quintal impermeável, ficar toda hora, porque tem gente, eu conheço gente que não aguenta grama dentro de casa, né? Não aguenta grama, então já passa um cimentão, faz tudo lá. Se as pessoas não tiverem essa consciência, e depois não adianta ficar jogando tudo na conta dos entes públicos, né? Da prefeitura, do Estado, enfim. Porque, lógico, a prefeitura tem a sua maior obrigação, o Estado também tem a sua obrigação, é evidente, ninguém está falando isso. Mas se a população não tiver essa consciência de que ele precisa... vou dar outro exemplo. Precisa saber que lixo tem lugar de lixo, não pode jogar lixo na rua. Porque senão vai entupir os bueiros. E aí, tá trazendo o Cid Clay Santana, que é chefe do setor de técnico da Defesa Civil Municipal, até para ele entrar nesse debate aqui com a gente, porque depois entope as bocas de lobo, e aí a água sobe e o pessoal vai correr risco de vida. Estou certo ou estou errado? Com certeza está certo. Nós tivemos, como você falou, que nós tivemos uma vida ceifada. A Defesa Civil, tem os dados estatísticos, desde 2010 a 2014, nós já tivemos 5 perdas humanas, e sempre proveniente com relação ao alagamento, com
uma situação que o poder público faz a parte, mas nós podemos também conscientizar as pessoas com relação à destinação do lixo. Existe uma parcela de pessoas que têm seus lotes, alguma coisa, faz as capinas e a destinação. Ele vai e coloca em cima da calçada para fazer, esperar do poder público o recolhimento daquele substrato da limpeza, aquele produto gerado da limpeza. E não é feito, ou ele não faz a comunicação e deixa lá esperando que se recolha. Mas aí a chuva vem com grande intensidade e joga isso para as bocas de lobo. Entope as bocas de lobo e vai só aumentando. Então é um efeito dominó, uma coisa que começou errada e vai aumentando, só amplificando o problema. Pois é nesse sentido que eu estou chamando a população, não, repito, eu tenho a total consciência que a obrigação maior é do poder público. Sim. Mas se a população não entender que ela tem a parte dela, né, de deixar a área impermeável, de recolher o lixo, aí nós vamos continuar tendo problemas, né? Fábio, eu acho que existe sim uma responsabilidade muito grande das pessoas da cidade. Porque a cidade, ela é formada a partir do microterritório que é o lote. Então a cidade, ela começa daí. Então, o que precisa hoje é falar sobre a questão da cidade, não é apenas uma responsabilidade do poder público, talvez a responsabilidade maior do poder público. Ou no mínimo fiscalizar e coordenar. Mas eu acho que o poder público, ele tem um poder tão grande e não utiliza esse poder que ele tem, que é o processo educativo. O poder público, ele tem que levar às escolas, tá? O aprendizado da questão da cidadania. E o processo, tanto a questão da forma de trabalharmos com relação ao lixo, à água e os demais questionamentos da cidade, isso já tem que vir da formação, do ensino fundamental. Tá? Então, quando nós colocamos que nós temos que reter mais essa água dentro do terreno, porque nós percebemos um loteamento, tá? Nós temos uma gleba, uma área que não foi loteada. Essa área a ser loteada, praticamente no mínimo 20% dela vai ser rua. Vai ser área que a água que cair ali já vai para o curso, já para o leito, né? Para o sistema. Depois, da área aproveitável das casas, a gente fica em torno aí, vamos dizer, 50%. Desses 50% nós construímos mais, ocupamos, quando atende a lei, em torno de mais 50% desse terreno. Ou seja, então sobraria de toda uma área que antes era um terreno onde, quando chovia, absorvia grande parte dessa água, apenas 25% da área é que vai ter a capacidade de ser permeável. Só que as pessoas, como você disse, a grande maioria, cimentam tudo. Tá? Agora, existem mecanismos para combater isso. Uma das coisas, até mesmo porque se eu quero pavimentar tudo, que não é bom porque aquece o terreno, existem as técnicas, né, de infiltração. A gente pode fazer poço inverso, como fosse cisterna inversa. Faça a captação da água e joga para o solo. Tá? Então, se cada caixas, habitação, né? A caixa de retenção. Cada residência, se fizesse um furo de 2 metros de profundidade com um diâmetro de 30 centímetros, já Mas isso é obrigatório? É muito. Será obrigatório a partir dessa lei de drenagem. Então, um dos pontos importantes é esse. Tem outros pontos também muito importantes que seria... porque foi baseada numa mudança de mentalidade essa lei. Em função das experiências anteriores, essa solução que se dá, por exemplo, resolver na questão das galerias de águas pluviais, você está sempre jogando o problema mais para frente. Então, você resolve aquele problema aqui e isso vai acontecer lá na frente, a jusante, né, que a gente chama. Então, o que seriam as soluções hoje que poderiam ser usadas? São essas, além dos poços de infiltração, tem também as trincheiras de infiltração, né, que você
também consegue, que pode ser feita ao longo das vias, em áreas industriais, áreas grandes, áreas de estacionamento. E também a gente poderia usar também as bacias de retenção, que você retém a água e consegue também infiltrar. Tem também as bacias de detenção, que você detém a água ali, pode fazer um reuso da água. Então, assim, são diversas soluções que podem ser utilizadas e que essa lei está prevendo. Inclusive, o pavimento drenante, que pode ser utilizado em calçadas, em diversas áreas. Perfeito. Sid Clay, vamos conversar um pouquinho aqui sobre segurança da turma aí. O mais importante numa chuva é preservar as vidas, né? Para todo mundo passar bem aí na chuva. Porque chuva não tem como você controlar, não tem jeito, né? Isso aí é uma coisa mais de Deus e dos seus aliados lá em cima. Isso aí não é uma discussão aqui embaixo, não adianta. Mas quando chega aqui, a gente tem que cuidar da nossa turma. Existem ainda casas em Goiânia, eu sei que até pouco tempo existiam, que vivem em áreas que estão condenadas até por vocês, da Defesa Civil, ou seja, são áreas em que se ficar lá e bater uma chuva, o negócio pode ficar perigoso. Vou mostrando na matéria uma família nesse sentido. Sim. Nós temos a Defesa Civil, ela tem 17 áreas de risco, e por incrível que pareça, essas 17 áreas de risco estão nas proximidades de APP. E a Defesa Civil, ela faz o papel dela primeiro de levantar essa área, acompanhar. O processo de cadastramento dessas áreas é feito por 2 órgãos municipais, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, que é a SEMAS, e a Secretaria de Habitação. Eles fazem um cadastramento e verificam se essas famílias estão dentro ou não, que eles têm um critério de avaliação para se fazerem isso. A Defesa Civil, ela preserva a vida. O patrimônio físico, ela não é que ela ignora, mas ela dá primazia à vida. É a vida. O material que a Defesa Civil gera, ela dá subsídio para as políticas públicas, para garantir, no caso, a questão de um direito fundamental, que é a habitação, um dos direitos fundamentais constitucional. Ela faz esse levantamento e começa a fazer o acompanhamento. A partir do momento que nós estamos acompanhando, nós fazemos monitoramento. Nós temos 17 áreas de risco. A Grande Goiânia, ela é feita por uma região administrativa. Ela tem 7 regiões administrativas. E nós temos leste, norte, noroeste, sudoeste, sul e Campinas Centro. E as regiões onde se concentra essas áreas de risco estão na leste, Campinas Centro e noroeste. E uma na norte. Então, nós fazemos esse acompanhamento. Nós vamos colocar que nós temos em torno de 430 famílias nessas áreas de risco. Por que elas não saem dessa área? Aí já é uma questão, a questão da Defesa Civil, nós fazemos esse papel. Informamos e damos subsídio às políticas públicas. Então, colocar um específico para nós consideramos de área assim, bem fundamental com relação a Vila Roriz, que é Urias 2, todo mundo chama de Urias 2. Nós temos 230 famílias que estão consolidadas lá. Quando você propõe uma política pública para um setor como aquele, aí que é para baixo, né? Isso. Vira uma verdadeira bacia. Isso. Né? O que nós temos? Nós temos 2 bacias hidrográficas. Nós temos ali o do Macambira-Nicunce, que encontra e pega o Meia Ponte. Ali dá uma diferença de 1,5 metro para chegar nas residências. Foi feita uma barreira mecânica, um projeto de engenharia, para fazer uma contenção, uma emergência. Então, colocou o dique, margeando aquela situação. Mas se a água for de tamanho e volume, ali tem casos de 1 hora de chuva a montante, ela eleva. A chuva de ontem à tarde mesmo aqui em Goiânia foi forte, né? Então, nós estamos em grandes porções de chuva em locais que são localizadas e que, de repente, vem, não está chovendo nesse local, mas vem arrebentando aquela situação. E se acontecer uma situação, nós somos 230 famílias, nós temos pessoas que nós acompanhamos que eles nos ligam. Defesa Civil, aconteceu tal coisa. Aí nós alertamos. A Defesa Civil ela tem o poder de startar, de acionar os órgãos, seja ela habitação, seja Corpo de Bombeiros, seja ela IML, qual que seja a situação. Pois é, mas aí que vem a minha pergunta. Por que essas famílias não saem de lá? É uma pergunta que eu faço todo mês de janeiro. Se o senhor lembrar aí, acho que todo mundo vai lembrar, todo mês de janeiro tem uma matéria na televisão
ou nos jornais de gente que morreu no Rio de Janeiro, soterrado, e etc e tal. Parece, é a mesma coisa, todo mês de janeiro repete. Isso é o quê? Há uns 15 anos para mais. Todo mês de janeiro, tá, parece que é uma tragédia anunciada. Então, se nós temos 230 famílias só num lugar e tantas outras em outros, o senhor falou 17 pontos. 17 áreas de risco. 17 áreas de risco. Então, nós temos 17 áreas de risco em Goiânia, são tragédias anunciadas. Querendo ou não, a gente já está sabendo. Olha, gente, ali pode acontecer uma tragédia. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu sou muito responsável nisso. Eu sei que o poder público tem a sua responsabilidade, mas eu sei que a população também tem que ter. Esse pessoal não quer sair de lá? Não. São casos e casos. No caso específico, lá dessa região, eles aguardam outra intervenção que não seja sair de lá. A maioria das vezes, quando está na área de risco, ele já tem, na proximidade, ele tem escola, ele já tem creche, ele já tem às vezes tem 20 anos, tem famílias, tem 20 anos que ele aguarda uma intervenção específica. De repente fala assim, não, por que não faz uma engenharia para colocar aqui uma bomba aqui para na hora que a água subir, tirar? Então teve uma intervenção por parte do governo estadual específico na Vila Maria Luísa, na Vila Roriz. O que foi feito? Porque lá existia lá dentro uma contaminação do próprio esgoto daquele local. O que foi feito? Foi feito específico daquele local, tirou aquele esgoto e jogou para a ET. Porque se houver um alagamento específico de grande proporção, existe a contaminação da água pluvial e da rede de esgoto. Então, intervenções podem ser feitas, mas lembrando, voltando a dizer, a Defesa Civil ela dá subsídios para políticas públicas, ela não executa as políticas públicas. Tá certo. Fábio, o que eu vejo aí, a resposta acho que é simples, falta de vontade política. Tá? Porque se for olhar, a Defesa Civil faz as ações todos os anos nos mesmos lugares, há mais de décadas, são décadas. A gente pergunta, mas por que toda chuva vem o mesmo questionamento? A chuva, uma coisa previsível. Pois é, mas professor, você sabe qual que é o meu problema? É que há 10 anos atrás não tinha morte. Se a gente bem lembrar, 10, 15 anos atrás, agora está tendo. E começou... uma vida só já vale a pena fazer todo tipo de intervenção necessária. Mas está morrendo 1, 2, 3, daqui a pouco vai acontecer em Goiânia, e aí não, vou repito, estou sendo muito parcimônio aqui. Não é uma responsabilidade da prefeitura atual, da anterior, é uma responsabilidade geral. Né? Daqui a pouco nós vamos ter 20, 30, 40 casos de morte aqui numa chuva forte. E isso, a gente tem que fazer de tudo para isso não acontecer. Então, já que o senhor está falando, nós já temos os lugares, essa é a minha pergunta que eu vou fazer agora para os três aqui. Nós já temos esses lugares de risco e outros lugares que precisam de outras intervenções. O que pode ser feito a partir de agora? Eu tenho uma coisa comigo, nós já temos todo o planejamento necessário. Então, agora, o que a gente precisa fazer para que essas tragédias não aconteçam, para que o trânsito não fique terrível numa chuva? É lógico que ele vai ser mais lento até por causa de responsabilidade, não fique terrível. O que a gente precisa fazer para que a chuva, que nós não temos força de impedir, não adianta, né? Tem o prefeito de Aparecido do Norte, o vereador estava brigando muito com o Aparecido do Norte de São Paulo, brigando muito com ele por causa de chuva, aí ele foi escrever um decreto, a partir de hoje é proibido chover na cidade, publicou. Não existe isso, né? Lógico que ele fez na ironia para dar uma resposta aos vereadores. Mas isso não existe, não tem nada que a gente pode fazer aqui na terra para mexer lá. Então, como é que nós vamos fazer quando vir chuva para que não aconteça tragédia? Você acha que a maior preocupação de todos nós deveria ser essa? Acho que a Defesa Civil, quando ela trabalha com entes, com pessoas, e a priori dela é a vida, tanto é que o lema da Defesa Civil, somos todos pela vida, isso é um lema nacional que a Defesa Civil adota, então nós temos que buscar integração com os parceiros. Aqui nós temos 2 parceiros, nós temos o parceiro da Sendus, nós temos sempre uma articulação muito grande, que a Sendus ela tem um departamento de regularização fundiária dela, que ela faz por determinação, porque tudo que a Defesa Civil faz, nós somos provocados, seja ela pelo Ministério Público, seja ela por uma pessoa que solicita. Então, nós temos que receber a provocação. Imagina só que nossa logística, nós estamos atendendo essa demanda. Então, nós buscamos parceria com CAL, parceria com CREA, parceria com a sociedade civil organizada, que sempre está colaborando. Se as ações são poucas ou não,
isso depende muito da resposta que eu estou tendo. A população necessita, ela nos provoca e nós damos uma resposta. Então, a integração acho que é um fator primordial para termos e darmos uma resposta contente para a população. Professora Maria Helena. Sim, nós como uma Secretaria de Planejamento, o que a gente pode fazer é realmente estar planejando, né, essas atuações posteriores e em cima do que o Marcos havia falado, com relação ao plano de drenagem, já foi iniciado, a gente já está com as reuniões já agendadas, porque em cima desse plano de saneamento, que engloba também o eixo da água, esgoto, resíduos sólidos e a drenagem urbana, sendo feita de forma integrada, a gente vai conseguir amenizar os efeitos, esses efeitos, né, da chuva, da questão do lixo, que atrapalha, que interfere. Então, e também com relação ao que o Sidgley havia falado, a gente conversou antes do programa, com relação à carta de risco, que também estamos começando agora, carta de risco e ZE, que é um zoneamento ecológico e econômico das áreas rurais. Então, a gente tem que ter esse planejamento com relação ao município, não só no perímetro urbano, mas também nas macrozonas rurais e também pensando na região metropolitana. E aí, essa carta de risco, ele havia me falado que também eles já estão conseguindo uma terceirização. Não é? Nós tivemos agora, Defesa Civil, as ações dela, infelizmente, eu acho, tipo assim, por parte da mídia, eu acho que deveria ser mais divulgada. Nós tivemos em Goiânia... Qual que é o contingente de vocês? Só para me ter uma ideia. O contingente nosso, hoje, nós somos 4 técnicos e 8 motoristas, que atende uma cidade com 1.400.000 habitantes. Não preciso nem perguntar se vocês estão dando conta de atender tudo. Ok, vamos lá. Então, essa é a situação. E nós tivemos o primeiro simulado de defesa civil. Haja visto que quando nós temos defesa civil, nós temos que ter um plano de contingência. Quando eu falo contingência, para mim, buscar dar respostas emergenciais, porque a coisa já aconteceu. Então, nós estamos no período agora de chuvas. Nós estamos saindo desse período de chuvas. Nós vamos entrar no período de estiagem. Que está mais prolongado. Mais prolongado. Então, mais prolongado. Então, nós temos nessa situação que nós vamos trabalhar agora o planejamento. Aí que vem os planos de contingência. Nós vamos voltar ao passado um pouquinho. Goiânia ela foi conhecida internacionalmente por um fator desagradável, que foi o Césio 137. Nós estávamos preparados para aquela situação? Não, ninguém estava. Então, nós temos hoje um terminal petrolífero, distribuição ali no Jardim Novo Mundo, que é uma grande concentração. Se acontecer alguma coisa, nós estamos preparados para fazer essa contenção? É a pergunta. Então, nós temos que fazer um plano de contingência para produtos radioativos, um plano de contingência para produtos tóxicos, um plano de contingência para queimadas. Nós temos mais de 30 parques e jardins na Grande Goiânia. Nós temos que fazer esse plano de contingência. Nós temos que fazer um plano de contingência para inundação. Nós temos que fazer um plano de contingência para desbarrancamento, porque nós temos uma área de risco, que é a SP15, ali no setor Perim, que está ali na viela da Geni ali, que é num ponto íngreme. E o asfalto, nós estamos acompanhando direto. Então, aconteceu uma chuva, nós estamos naquela situação. Por quê? É um único ponto que pode acontecer um desbarrancamento. Nós temos 29 famílias naquela situação. E 4 técnicos para cuidar de tudo isso. 4 técnicos. Eu faço a mesma pergunta, para terminar o programa, que já pediram para me encerrar, para o professor Marcos Arimatea aqui. O que a gente pode fazer a partir de agora para amenizar essa problemática toda? Ação. Lógico que o plano ele vai ver de uma forma macro, ou seja, ele vai estabelecer primeiro um diagnóstico da situação. Mas o diagnóstico nós já temos há anos. Nós temos pontos em Goiânia que tem alagamento, porque Goiânia é uma cidade relativamente plana, uma declividade bem suave, não era para ter esses problemas todos. Só como ilustração, nós temos naquela região no entorno do Dedran há mais de 30 anos. Toda chuvinha alaga. E nunca se faz nada. Vira um córrego lá. Nós temos ali na Castelo Branco, certas situações de Castelo Branco, mesmo tendo a declividade, qualquer chuva
vira um córrego. Assim, tem algo errado. Inclusive, eu estive observando em algumas regiões de Goiânia, com relação às bocas de lobo, nós temos uma quantidade pequena, a prefeitura não tem cadastrado um levantamento dessa rede pluvial da cidade. E se nós olharmos, grande parte do que existe são entupidos ou tampados pelo comércio, porque passa a ser um acesso para os veículos, vão e tampam. Tá? E sem dizer da questão do lixo, como foi dito. Tá? E nós estamos terminando o período chuvoso, e eu tive, inclusive, numa discussão, num debate, sobre o mesmo assunto, isso em dezembro, em que a prefeitura falando que já iria fazer o processo de limpeza. E eu andei passando pelos mesmos lugares, continuam as bocas de lobo, todas cheias de terra, do mesmo jeito. Ou seja, quantos anos nós vamos passar por isso? Então, acho que falta ação. Tá? Perfeito. Ok. Quero agradecer aqui a participação do Marcos Arimateia, que é arquiteto e urbanista e conselheiro do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Goiás. Obrigado pela participação. Ok, obrigado. E o Conselho de Arquitetura estaremos sempre à disposição para um debate com relação à cidade de Goiânia. Perfeito. Cid Clay, falei certo? Desculpa. Santana, que é chefe do setor técnico da Defesa Civil Municipal. A gente apresentou da forma errada no começo, mas corrigimos até a pedido do Cid Clay. Obrigado pela participação. A Defesa Civil agradece, só lembrando que a Defesa Civil somos todos nós. Então, uma pequena participação que você se achar, eu não posso, esforce uma limpeza, alguma coisa, faça. Aquele efeito de você fizer, aquela iniciativa de buscar melhorar a sua rua, a sua porta, é uma ação grandiosa para o meio ambiente e para a Defesa Civil, para a cidade como um todo. Maria Helena Antunes, diretora do Departamento do Plano Diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Sustentável. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conscientizando, tentando conscientizar também a população e a gente trocar as ideias, que é importante a gente estar trabalhando em parceria e dizer também que essas ações, elas são importantes e que a gente tem que ter um enfoque também ambiental e sustentável. É possível essas soluções serem feitas com uma cidade já construída, não só para novos parcelamentos, e essas ações a gente deveria estar utilizando de forma sustentável, através da infiltração e também com bacias de retenção desse volume de água para amenizar os efeitos que ela poderia causar mais na frente. Ok, eu quero só deixar um recado para você. Evidentemente que a ação e a responsabilidade maior, bem maior, é dos poderes públicos, é da prefeitura na discussão toda. Ninguém tira a responsabilidade, não foi nenhum dos três que falou isso aqui. Mas você não pode esquecer que tem a sua parte também, a sua parte de conscientização dos seus filhos, da sua família, a sua parte de fazer dentro da sua casa o que pode ser feito, E também na rua, até porque a sua rua, a sua cidade, o seu setor é nada mais do que a extensão da sua própria casa, tá? Então cobremos sim o poder público, as iniciativas, as ações, até porque pagamos imposto para isso. Mas não esqueça da sua parte também não. Deus te abençoe e até amanhã.